Boa tarde a todos, meu nome é Vitor, sou assistente de administração aqui na Biblioteca Santa Mônica e para dar um pouquinho mais de acessibilidade à nossa sessão, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou homem branco, tenho cabelos castanhos curtos, uso óculos, no momento estou com um headphone na cabeça, um microfone do lado esquerdo, estou vestindo uma camiseta de cor escura, tenho ao pescoço o pendurado meu crachá de trabalho, atrás de mim algumas janelas abertas e uma mesa redonda de escritório. Sejam todos bem-vindos a mais uma capacitação do 4º Programa de Competência em Informação Bibliotecas UFO, que tem o compromisso de ajudar alunos, professores, pesquisadores e demais interessados na produção acadêmica e científica. Agora vamos acompanhar a capacitação do Caos à Ordem, a catalogação e arranjo de livros na estante, com minhas colegas Joilza e Glória. Elas vão desvendar os mistérios que rondam o processo de catalogação e arquivamento nas bibliotecas UFO. A Joilza possui graduação em Biblioteconomia pelo Centro Universitário de Formiga, é especialista em Biblioteconomia pela Faculdade Internacional Signorelli e é bibliotecária documentalista na Universidade Federal de Uberlândia. Atualmente está como coordenadora da Divisão de Aquisição e Processamento Técnico aqui nas bibliotecas UFO. A Glória Aparecida também é bibliotecária documentalista, com especialização em Gestão do Conhecimento e Tecnologia da Informação pela Unifor, de Formiga. É bibliotecária do Sistema de Bibliotecas da UFO e atua como catalogadora no setor de catalogação e classificação, carinhosamente chamado de SECAC, na Biblioteca Central Santa Mônica. Lembro a todos que essa sessão está sendo gravada. O vídeo será disponibilizado posteriormente no YouTube das bibliotecas. Ao longo da apresentação, eu vou disponibilizar o link para a lista de presença. Lembro que os certificados não são emitidos imediatamente. Peço que, a partir de dezembro, vocês acessem a plataforma CIEX para ver se o certificado já está disponibilizado. O link para o CIEX, o link para o YouTube das bibliotecas, para depois vocês reverem essa capacitação, estão disponíveis em notas compartilhadas, podem acessar aí, e o menuzinho Notas Compartilhadas fica logo acima da lista de usuários, entre a lista de usuários e o bate-papo. Então eu passo agora a palavra para a Joilza e desejo a todos uma boa apresentação. Joilza, com você. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Joilza. Como recurso de acessibilidade, eu farei a minha autodescrição. Sou uma mulher branca, com olhos castanhos, cabelos castanhos claros com algumas mechas, está preso com o rabo e uso uma blusa a cor lavanda. No pescoço eu tenho um leve colar e atrás de mim encontram-se algumas janelas fechadas e um armário para guarda de documentos administrativos. Como uma iniciativa do programa, nos foi solicitado que fornecêssemos esse treinamento com a intenção de ajudar a sanar muitas dúvidas que tanto, às vezes, o pessoal da guarda, ou às vezes os novatos que começam seus trabalhos, ou até mesmo os próprios alunos, discentes, se deparam aí no momento de busca da obra, no momento de guarda. Então, nós vamos tentar explanar todo esse recurso para guarda, com algumas informações, tá? No decorrer do treinamento, fiquem à vontade, tá? Para poder, se tiver alguma dúvida, para fazer os seus questionamentos, tá? Primeiramente, eu vou conceituar o setor de catalogação e classificação, qual que é a responsabilidade do SECAC, e que tem essa responsabilidade de analisar, sintetizar, descrever e representar,
catalogando, classificando e indexando todo o material que compõe o acervo do Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal de Uberlândia. Através desses processos, né, busca o quê? A facilitar a recuperação da informação e a disseminação, né, das obras que compõem o acervo das bibliotecas da UF. O setor de catalogação e classificação, ele também é responsável pela elaboração de fichas catalográficas, né? Daqueles casos que, quando se perde o vínculo, né, com o portal, essas fichas catalográficas, ou elas são realizadas para teses, dissertações, TCC e TCR, e hoje elas são elaboradas automaticamente pelo portal do estudante, né? Como eu disse, quando o aluno tem essa perda de vínculo, é que nós fazemos o aluno envia as informações, né, para o e-mail do setor, e o setor vai fazer essa ficha para ele manualmente. Tem o caso também daquelas fichas catalográficas de publicações de EDUFO, né, ou de unidades acadêmicas ou administrativas aqui da UFO. Essas fichas, elas são elaboradas pela DIED, né, que é a Divisão de Editorização Eletrônica. Porém, no momento, por alguns trâmites que estão acontecendo no setor, eles estão sem bibliotecário, então o setor está dando esse apoio aí e realizando a confecção dessas fichas catalográficas. Maiores informações também a respeito de fichas catalográficas, as informações também constam todas na base de conhecimento do SEI e também na página da biblioteca, lá na página do setor de catalogação e classificação, encontram-se todas as informações pertinentes à confecção da ficha catalográfica. Na catalogação, né, o processo em si, ele é realizado de acordo com os padrões internacionais, né, que são o Código de Catalogação Anglo-Americano, né, que ele descreve a forma correta para cada entrada de cada tipo de material informacional, né, como livros, periódicos, gravações de vídeo, música e todos os tipos de materiais que compõem o acervo, né. E nós usamos também a tabela de classificação decimal universal, né, chamada de CDU, e também é feita essa catalogação, a nossa catalogação, ela é feita também no formato MAC, né, que é um formato legível por máquina, que ele é também conhecido como um padrão de cooperação entre as bibliotecas que utilizam o mesmo formato. Então, todas as bibliotecas que possuem o formato MARC, é feita essa cooperação de dados, entendeu? De informação que podem facilitar a catalogação de cada biblioteca. Esse modelo que está na tela é um modelo, tá, de entrada de dados bibliográficos de uma obra representada no formato MARC. Né? Então, este é o formato MARC, né, que constam todos os campos e as suas devidas informações, né, de acordo com cada campo. Eu não sei se todos já tiveram a oportunidade de conhecer como que é feita lá na busca, né, da web, na página da biblioteca pelo acervo. Lá tem um ícone que também todo livro, toda obra que busca, tem lá o ícone que mostra também o formato MARC. Depois, se alguém não tiver tido ainda a oportunidade de conhecer, cada obra lá na página tem o seu formato para vocês terem conhecimento de como que funciona. Na catalogação, também nós utilizamos o vocabulário controlado para as autoridades, né? Sejam elas de autores, de assuntos, entidades, de eventos. E esses vocabulários, eles são padronizados, tá?
nós seguimos o padrão da Biblioteca Nacional, da BN, né? Do currículo Lattes, né? Para quando nós precisamos de encontrar dados de autores, e também da Library of Congress, que é uma biblioteca, né, dos Estados Unidos também, que a gente segue também o padrão do vocabulário controlado deles, que é considerado uma referência. Qual que é a importância da catalogação da referência? Por que que os dois sempre andam juntos? Qual que é a necessidade disso? Que o serviço de catalogação, ele reflete diretamente na qualidade da pesquisa. Então, uma boa catalogação, uma boa recuperação da informação que o usuário precisa, né? Então, assim, quanto maior detalhado, quanto maior visibilidade dos dados para o aluno, maior a recuperação da informação. Hoje, no nosso catálogo Sofia, né, que é o catálogo que nós utilizamos para fazer a busca das obras, nós podemos fazer uma busca rápida por título, por autor, por assunto, por editora, por ISBN e por ISSN. E quando se tratar de uma busca combinada, também que ele nos permite, a gente pode conciliar, né, os diversos tipos de buscas existentes, que pode também facilitar na recuperação da informação. O significado de classificação, ele vem de ordenação, né? Organização de coisas ou ideias semelhantes. Na verdade, a classificação ela agrupa conceitos semelhantes ou relacionados, né? Apresentados em ordem sistemática, coordenados e subordinados entre si. Ou seja, a classificação, ela permite que as obras sejam reunidas por assunto, né? Facilitando a localização pelo usuário. Agora eu deixo a palavra com a bibliotecária Glória, que vai nos detalhar especificamente cada área específica da catalogação. Muito obrigada. Glória, seu microfone. Olá, pessoal. Boa tarde a todos e a todas. Sou Glória, bibliotecária. Sou branca, cabelo preto, cacheado. Estou usando ele preso hoje. Uso um fone de ouvido com microfone. Uso óculos. Estou com blusa preta. Estou usando a mesa de trabalho SECAC, no segundo piso da Biblioteca Central, Campo Santa Mônica. Atrás de mim tem uma janela que está fechada por causa do ar-condicionado. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho do nosso trabalho aqui no setor. E a gente coloca os dados no sistema para que eles sejam vistos pelos usuários lá fora. Então, a organização do acervo da Biblioteca UFO é organizada de acordo com a classificação decimal CDU. A CDU visa organizar o acervo em 10 áreas principais do conhecimento, com subdivisões que pode ser ainda subdividida com seus componentes lógicos, e a classificação dos assuntos parte do geral para o específico, sendo que a 0 é generalidades, conhecimentos e ciência, a 1 é filosofia e psicologia, a 2 religião e teologia, a 3 ciências sociais, a 5 matemática, ciências naturais, a 6 ciências aplicadas, medicina e tecnologia, a 7 arte, esportes e arquitetura, a 8 linguística, linguagem e literatura, a 9 biografia, geografia e história.
O número de chamada. Esse número de chamada que a gente conhece é aquela etiquetinha que vem na lombada do livro. É o endereço da obra na estante, ele é como se fosse uma identidade do livro no acervo. Ele é formado pelo número de classificação, pelo código alfanumérico do autor, pela letra inicial do título, além da edição e de outros identificadores. Classificamos os assuntos pela CBU padrão, segunda edição, e também para algumas áreas a CBU desenvolvida, artes, educação, literatura, geografia, história e música, entre outras. Para identificar o autor, é usada a tabela de Cantor-Saborn, que é um código alfanumérico americano, que é atribuído ao sobrenome do autor. Utilizamos a tabela Cantor-Saborn eletrônico. O Cantor apresenta 3 ou mais números. Nas bibliotecas UF, usamos somente os 3 primeiros números. Para as letras E, I, J, K, O, U, Y e Z, usa-se 2 dígitos. E Q e X, usa-se 1 dígito. Acentos e cedilhas são desconsiderados, porque, por ser americano, lá eles não usam os acentos. O número de chamada contém algumas variações. O 514.12 é geometria analítica. O S, 586G, o código do autor, né, que é o Cutter. E aqui embaixo vocês verem que está indicando a setinha. Esse aqui é o Cutter, esse aqui é a classificação. Essa letrinha do S de Silva e o G é do G de geometria. Outros componentes podem ser usados quando o número de chamada de uma obra fica igual ao outro já no acervo, né? Na base também, porque ele é como identidade, não pode ter nenhum livro com identidade igual. O caso mais comum é acrescentar uma letra do título quando a obra for diferente. Quando se tratar da mesma obra, é acrescentado a editora como diferenciador. Por exemplo, se trata da mesma obra de edições iguais, mas de editoras diferentes, acrescenta-se a editora para diferenciar essa obra no acervo. Se a edição for diferente, não é necessário acrescentar a editora. Se a obra não tem autor ou possui mais de 3 autores, o número de Cutter é formado pela primeira letra do título. Em vez de colocar o sobrenome do autor para gerar o número, a gente coloca o título e a primeira letra da segunda palavra do título. Como vocês verem no título abaixo, a enunciação e gramática, o E é de enunciação e o G de gramática. O 61 foi o número que foi gerado pelo sistema. Após o Cutter, sendo uma obra traduzida, após o Cutter é informado a letra inicial do título original e a primeira letra da língua da obra, em maiúsculo. Uma obra do inglês traduzida para o português, administração da produção e operações, foi usado a classificação, né, da administração de operações e o Cutter o R do autor e o P do título original, e o P maiúsculo, que está em vermelho, é porque a obra está em português. Quando a obra apresenta a edição de obra original,
que é o ponto O. Quando a obra apresenta apenas a edição da obra original, tradução da segunda edição americana, é acrescentada a letra O na edição, no barra B do número de chamada. No número de chamada segunda, fica segunda edição, ponto O. Esse O significa que ela foi uma tradução da segunda edição americana. Nas obras recentes, a gente não usa esse ponto O mais. É só se já existe alguma edição no acervo, a gente mantém para a questão de organização das escamas. Biografias, indicado o número de Cutter do biografado, seguido da letra inicial do sobrenome do autor da biografia. Porque geralmente a gente gera o código de Cutter do sobrenome do autor da obra. Na biografia é o contrário. É o Cutter do biografado, o assunto do livro. E no segunda letrinha, a gente coloca a letrinha do sobrenome do autor que escreveu a biografia, que é o O de Oliveira, que é a biografia de Anísio Teixeira, por João Oliveira. Então, ficou o T de Anísio de Teixeira, né? E o O de Oliveira, quem foi escreveu a biografia. E o Anísio Teixeira, um educador brasileiro. As biografias que entram pelo título é indicado o Cutter do biografado e a letra inicial do título da biografia, ou o título original, se tradução. No teatro, usa-se a classificação 792 e suas extensões para teorias. Quando se tratar de peça teatral, classifica-se a obra na literatura do país. O exemplo abaixo mostra 792, 81 entre parênteses, é Teatro Brasileiro, sendo 81 Brasil. Esse é um livro que tem somente a teoria do teatro, sobre o teatro. E o 869.0, entre 81 entre parênteses, Teatro Brasileiro também, mas aqui já tem uma peça de teatro apresentada nessa obra. O número de chamado da classe 7, Artes, para reunir as obras do mesmo artista, é utilizado a extensão do artista da CBU, desenvolvida .071.1, acrescido do país. No exemplo abaixo, temos artistas brasileiros, que é a classificação 7.071.1, entre 81 entre parênteses. E o segundo exemplo, pintores brasileiros, que é 75.071.1, 81 entre parênteses, pintores brasileiros. O canto é formado pela primeira letra do sobrenome do artista e pela segunda letra do autor da obra. O exemplo abaixo mostra uma obra do Leonardo da Vinci. O L é do Leonardo da Vinci e o Cutter, né, do Leonardo da Vinci, e o Berenice Freire, que é quem escreveu a obra. A peça de teatro usa-se a classificação 792 e suas extensões para teorias. Quando se tratar de peça teatral, classifica-se a obra de literatura do país. Aqui o foco é na teoria, no 792, 81, que é teatro brasileiro. E o mesmo exemplo que já foi citado atrás,
que é um livro de teatro brasileiro, que é as peças em si. O Crítica e Interpretação são uma obra que alguém fez outra obra para criticar aquela obra. Então, nessas áreas de literatura e filosofia, é usado o ponto, espaço Y, para reunir as obras de crítica e interpretação. O exemplo embaixo, livro de filosofia moderna criticada por Freitas Velay. É entre parênteses, 4/9, filosofia moderna, e o A241, ponto, espaço, YF, Adorno e Theodor, é um exemplo. Essa obra de filosofia é uma crítica que foi feita por esse Velay sobre o Adorno. O autor criticado é o Adorno. O cutter do autor, né, onde o Y indica que a obra é uma crítica e interpretação, o F corresponde à primeira letra do sobrenome do autor do livro. Se houver outro autor com sobrenome começando com F, coloca-se a primeira letra do prenome. Na literatura, crítica da obra Grande Sertão Veredas, criticada por Durões Fanny, onde o 869.081, entre parênteses, tracinho 31, romance brasileiro, e o R 788G, espaço, ponto Y, F, é do Rosa Guimarães, que está sendo criticado. Onde o R 788 corresponde ao cutter do autor interpretado, criticado. O G corresponde à inicial do título criticado. O Y indica que a obra é crítica e interpretação. E F corresponde à primeira letra do autor do livro. Se houver outro autor com sobrenome começando com F, coloca-se a primeira letra do prenome. Nas edições das obras, revisada, atualizada ou outro complemento, usa-se o número de chamada com as especificações da edição para diferenciar a obra da edição não revisada. Uso de direito civil, que não é 25ª edição não revisada, e curso de Direito Civil Brasileiro, 25ª edição revisada e ampliada. Então, usa-se o REV e o AMPLI para diferenciar a edição revisada e atualizada da edição não revisada e nem ampliada. As obras do acervo da ESEVA. As obras de literatura infanto-juvenil da ESEVA são classificadas também por cores. O número de chamada com cores é descrito no campo 091, e essa cor é colocada na parte inferior da lombada do livro. As obras das demais áreas do acervo da ESEVA são descritas no 090 como o acervo das demais bibliotecas. Um exemplo abaixo, Lampião e Lancelotti. E eu coloquei o número de chamada de uma obra que não é infanto-juvenil e uma obra infanto-juvenil. A primeira, do 090, 869.081, parênteses, tracinho 31, é literatura brasileira, é um romance brasileiro. Então, ele não é infantil. O número de chamada é igual ao de todas as outras bibliotecas. E o 091, que está do lado, o 8293, é literatura infanto-juvenil.
Tem o cáter normal, como o da outra biblioteca aqui, e no barra D é colocado a cor. O 3 é amarelo, aí coloca-se uma fita amarela na lombada do livro para classificar todos os livros com essa faixinha amarela. Ô, Glória, Oi. só um minuto, volta no slide anterior. Se você quiser explicar por que esse L está maiúsculo, tá vendo? Lá no 91, V699L maiúsculo. Ah, sim. Esse L maiúsculo aqui é para diferenciar ele do número 1, porque se deixar ele minúsculo, ele fica parecido com 1, confunde com o número normal aqui. Certo? Certo, obrigada. Certinho, obrigada. Aqui tem um resumo das cores da literatura infanto-juvenil. 82, tracinho 1, verde citrus, é a poesia. Todas as poesias infanto-juvenil vão ficar nessa verde citrus. 82, 342, roxo, fica todas as fábulas infantis. No 82, 343, preto, contos infantis. Fica todos os contos infantis nessa cor. O 82, 91, nude, ficam todas as obras de trava-língua. 82, 93, rosa pink, fica todos os livros sem palavras, somente ilustrados, das crianças que ainda não sabem ler. 82, 93, um vermelho, literatura para criança de 6 e 7 anos. O 82, 93, 2, azul céu, literatura para criança de 7 e 8 anos. 82, 93, 3, amarelo, literatura para criança de 9 e 10 anos. 82, 93, 4, verde escuro, literatura para criança de 11 e 15 anos. 82, 2 pontos, 398.5, lilás, pontos populares. Aqui entra o folclore. Para autores, agora aqui já é a organização na estante para bibliotecas normais, obras normais. Para alguns autores com o mesmo sobrenome, é acrescentada a letra do prenome do autor, após a letra do sobrenome, que deve ser considerada na ordem da estante. Uma obra do Machado de Assis e 869.081, entre parênteses, tracinho 31, tem o A 848B, que é o Machado de Assis, 869.081, entre parênteses, tracinho 31, AC 535A, que é a obra do Carlos, que começa com A também, e aqui 869.A, 81, entre parênteses, tracinho 2, que é o teatro. Aqui já teve que colocar o J, porque já é o mesmo número do Carlos de Andrade, o Jorge Andrade. Então, essa letrinha aqui é organizada de acordo com... Ela é considerada, primeiro organiza sem a segunda letra, depois com a segunda letra. Obras de crítica e interpretação. Aqui tem alguns exemplos do que já foi falado antes. Para organizar na estante, vem primeiro as obras que não é crítica e interpretação, que é esse empalhador de passarinhos aqui,
Macunaíma, que aqui está escrito errado, não é crítica esses aqui. Agora, já tem o Macunaíma, crítica e interpretação, vem após as obras que não são criticadas. Essa é a literatura. Na filosofia é a mesma coisa. Vem primeiro as obras que não é crítica e interpretação, depois as críticas e interpretação. Então, vai ficar as obras normais, sim, do autor, e depois as obras que outro autor escreveu sobre as obras daquele autor. Na classe 7, para reunir as obras do mesmo artista, é utilizada a extensão de artista da CDU desenvolvido, o ponto 071.1, acrescida do país. Artista brasileiro fica no 7.071.1, 81 entre parênteses, o 81 lembrando que é Brasil. E pintores brasileiros fica no 75.071.1, entre parênteses 81. O canto é formado pela letra do sobrenome do artista e pela segunda letra do autor da obra. Aqui embaixo tem uma obra do Leonardo da Vinci, que foi falado lá atrás, que o L é do Leonardo, que esse número também foi o que, quando coloca-se esse nome aqui lá no Cutter, ele me dá o L em maiúsculo e esse númerozinho. E a Berenice foi quem escreveu sobre o Da Vinci. Na literatura é usado o código do país para organizar o acervo de literatura dentro de cada país. Cada país é representado por um número parênteses. Como já falei, o Brasil 81, a França 44, a Alemanha 430 e assim por diante. Cada país tem um número próprio. O arranjo das estantes, o Vitor vai continuar com vocês. Eu passo a palavra para ele. Obrigado, Glória. Então, essa é mais uma surpresa, né, do treinamento aqui. Eu vou participar também, não sou só moderador. Já vou passar também a lista de presença para vocês, mas só vou passar a lista de presença para quem responder corretamente algumas questões que eu vou colocar aqui agora a respeito do que a gente viu até o momento. Vou compartilhar aqui um pouquinho a tela, só um instante. A gente vê aqui na nossa lida do dia a dia, né? Normalmente os alunos vêm, pesquisam o catálogo, a gente sempre orienta, né? A usar o catálogo primeiramente para saber se o livro está disponível, se o livro está na nossa biblioteca, naquela biblioteca em que ele está pesquisando, né? Que às vezes o livro nem está lá. E aí, às vezes, o aluno anota, chega para mim lá, ele anotou só o 840. Me ajudou? Ele vai conseguir achar o livro, né, com esse número apenas? Vamos ver quem vai resolver, quem vai responder certo. Se responder certo, ganha a lista de presença. Não responder, vai ficar sem presença na capacitação. Vamos lá, Ilse, você abriu o microfone e responde. Faz de novo a pergunta, que eu não entendi. Você veio aqui na biblioteca, consultou o catálogo, né, jogou lá. Você quer uma obra do Jean-Paul Sartre. A gente sabe que o Sartre, ele tem obras na filosofia e tem obras na literatura, por exemplo. E aí você anotou ali, achou a Idade da Razão e anotou o 840. Você vai conseguir achar o livro A Idade da Razão, do Jean-Paul Sartre, só com esse número, 840? Não. Não vai. Da classificação toda. Né? Então, a gente precisa da informação completa. Apesar de essa informação chamar número de chamada, ela não é só número, ela tem letras também. É sempre um código alfanumérico. Sempre vai ter números e letras. Começa com números. Aqui nas bibliotecas UFO, nossos números de chamadas sempre começam com números, mas não são só números. Né? Então, a gente viu, a Glória mostrou bem, detalhou bastante aqui para a gente,
que o número de chamada é toda essa informação que está no campo número de chamada. Então, 840 eu só sei que é filosofia, que é literatura, se não me engano, francesa, né? 840. Mas eu só sei isso, não sei mais nada com 840. Isso, Pedro, é literatura francesa. Francesa, não é? Muito obrigado. Depois vem a informação do autor, S251, eu sei que é Sartre, olha o S de Sartre aí. E depois o AP, o A de, acredito que seja do A Idade da Razão, e o P de português. É uma obra que foi escrita originalmente em francês, mas o que eu pesquisei aqui foi traduzido para o português. Por isso o Pzinho maiúsculo. E ainda tem esse complementinho aí, Abril, quer dizer, da editora Abril, né? Então não adianta anotar só o 840 ou o S251, para mim não vai resolver. Eu não vou conseguir ajudar você se você não anotar o número de chamada completo. Então vamos sempre anotar toda a informação. O que confunde também um pouquinho é que normalmente a gente pesquisa o título, achou, vai lá e clica nesse hiperlink que tem no título. Clicou aqui, a informação vai estar aqui também, só que ela está desmembrada, né? Aqui a informação do número de chamada ela ficou desmembrada em 3 classes. A classificação, a anotação e outras informações. Então, acho que isso aqui também atrapalha um pouquinho na hora de a gente... Quem não tem muito traquejo, né, com o número de chamada, acha que basta esse primeiro número aqui. Então, lembre-se, você que está me assistindo, a gente precisa do número de chamada completo. Ele está disponível... Opa, peraí que eu vou ter que fazer novamente a pesquisa. Então, ele está disponível naquela página dos resultados, no campo número de chamada, e se você clicar o título da entrada, ele vai estar desmembrado. Então, veja que aqui essa obra está na literatura, 840, mas a próxima, ela está na filosofia moderna, 14/9, né? Então, sempre se atentar para o número de chamada completo. E aí, em cada biblioteca da UFO, os livros vão estar ordenados, né, nas respectivas prateleiras, sempre em ordem crescente, né? Como a classificação é a primeira informação, então sempre por ordem da classificação primeiro, de 0 até 9. A Glória mostrou, né, uma tabelinha coloridinha, deixa eu recuperá-la aqui. Acho que é um dos primeiros slides. Aquela tabelinha coloridinha, essa aqui. Então, esse é o primeiro número que pode aparecer no número de chamada. Então, de 0 a 9. Chama atenção para uma curiosidade aqui. A Glória pulou essa curiosidade, mas eu vou chamar atenção para ela. A ausência da classe número 4. Né? Então, tem 0, 1, 2, 3. E, de repente, não tem o número 4. Muito bem. Por que, Glória, não tem o número 4? É o seguinte, a 4, ela é usada só na CDB, na classificação decimal de Dewey. A CDU, ela é vaga, não é usada em lugar nenhum, é próprio da CDU. Certo. A CDB já tem. Entendi. Então, aí fica uma curiosidade. Apesar de ser organizado em 10 classes, a classe 4 está desocupada, né? Não tem tabelas no número 4. Então, deixa eu voltar lá para frente, só um instantinho. Então, aqui. Chama atenção, né, para a forma como os livros estão dispostos na prateleira. Que às vezes a gente acha que os livros começam todos lá em cima, primeiro preenche todas as prateleiras do alto, depois todas as prateleiras abaixo dessa primeira, e não é bem assim. Ficaria até cansativo procurar um livro com a cabeça esticada, olhando todos os livros de cima primeiro, depois todos da segunda prateleira. Então, observem sempre o zorro aqui nas prateleiras. Então, a fileira, que é esse conjunto de prateleiras, ela tem várias, né? Já até adiantei, ela é um conjunto de prateleiras, de estantes. Então, uma fileira tem várias estantes e cada estante tem pelo menos 5 estantes, 5 prateleiras, né? De 4 a 5 prateleiras. Então, os livros começam na parte superior da primeira prateleira e vai até o final dessa prateleira. Depois desce, vai para a segunda prateleira da mesma estante, sempre fazendo
esse Z, esse zorro, chegou lá no finalzinho, aí sim vai lá para cima e continua. E isso respeitando aquela sequência numérica, né, da inicial da classificação. Passando aqui, então. A lista de presença, né? Como vocês responderam corretamente. Então, está aqui no bate-papo a lista de presença. Eu também vou deixá-la disponível aqui nas notas compartilhadas. Lembrem-se de anotar as informações que estão aqui nas notas compartilhadas, que vão ser úteis para vocês posteriormente. Ô, Vitor, diga. Sabe aquele exemplo que você colocou lá, primeiramente, que você disse que o A deve ser o A do título? Não é, né? Aquele Azinho é de quê? Você pode colocar aquele exemplo na tela novamente, para a gente poder explicar um pouquinho melhor sobre aquilo? Que essa é uma obra traduzida. O que é aquele Azinho que apareceu aqui? Detalha ele, por favor, e vai lá na planilha do Mark. É verdade, já vamos mostrar também o Mark. Aqui o Mark, gente, vocês querem mudar para a visualização Mark, só vir aqui, Mark Tags. Isso, é interessante. Esse A do Cutter aí, neste caso, ele é da obra... Do título original, traduzida. Não é isso? É isso, do título original. Aqui. Quando artigos, eles não são considerados para busca no Cutter. Então, neste caso aí, se fosse... vamos supor que fosse a idade da razão, a gente buscaria o Cutter de idade, não do A. Entendi. Então, é aqui, ó, o título original realmente começa com âge de raison, então, confirmando tudo aquilo que a Glória explicou, que a Joilza também apresentou, né? A primeira letrinha que aparece depois do Cutter é, nesse caso, né, a identificação do título original da obra, seguido do pezinho de tradução. Vou voltar aqui. A gente vai poder tirar dúvidas no final ou durante? À vontade, se quiser já manda agora. Que a gente então, esse Azinho aí, geralmente, quando o título tem artigo inicial, a gente desconsidera o artigo inicial, não é? Isso. Certo. Até achei estranho mesmo esse Azinho do A. Mas tá bom. Isso, aí, deixa eu ver se tem uma obra aqui, por exemplo, do Machado de Assis. Comece com A. Aqui. Não, essa é uma crítica. A Cartomante, do Machado de Assis. Né? Aqui, literatura brasileira, seguido de Machado de Assis, o A848, Czinho de Cartomante. Né? Na verdade, o C e o A, né, vão ser de Cartomante. Provavelmente tem alguma outra obra dele, que é com C também, aqui, ó, Crise. Isso, aí coloca a segunda letra para diferenciar. Isso. Então, muito bom. Ilse, sua questão já foi respondida? Sim, só tirando a dúvida mesmo. Certo, qualquer coisa pode abrir o microfone, fiquem à vontade. Então, voltando aqui para a apresentação, então nós vimos que nas prateleiras de cima para baixo, da esquerda para a direita, seguindo o nosso modelo de leitura ocidental. E dentro das prateleiras, né, o arranjo dos livros ali dentro, eles seguem o que a gente chama de método 3C. Na verdade, a gente acabou de inventar esse método, não existe, a gente vai patentear o método 3C, que é o seguinte. Primeiramente, as obras são organizadas pela classificação, primeiro C. Em seguida, dentro da mesma classificação, todos aqui começam com 53. Dentro da mesma classificação, a gente organiza pelo Cutter. Então, todos aqui, vejam, tem o mesmo Cutter. E, por fim, o que a gente vai chamar genericamente de complementos. Então, a gente tem duas informações principais que nunca vão faltar, que é a classificação e o Cutter. E os complementos podem ou não aparecer. Se aparecer, vão ser o último elemento a ser considerado na organização das estantes. E dentro do complemento, a gente vê ali, né? Por que o 53R434P, volume 1, ficou em primeiro lugar? Aí já está na devida ordem.
Mas por que ele ficou em primeiro lugar, Ilse? Vamos ver se Ilse vai saber. Desculpa, estava respondendo sem microfone. Por Por conta que esse aqui... Porque ele é primeira edição, eu acho. Justamente, ele é primeira edição. Então, dentro dos complementos, depois a gente vai ver, a gente tem uma hierarquia de informações ali. Então, nos complementos podem aparecer informações de edição, volume, tomo, parte, né? Então, a primeira, a que manda aqui nos complementos vai ser a edição. Então, a primeira edição normalmente não vai estar indicado, né? Eu não lembro de haver nenhum livro aqui em que na etiqueta do número de chamada esteja indicada a primeira edição. Então, se não tiver, é porque é a primeira edição. A gente já subentende isso. E as demais vão estar sempre indicadas. Então, esse aqui apareceu primeiro porque é a primeira edição, volume 1. Se tivesse volume 2, seria logo em seguida. E aí vem segunda edição, oitava edição. Aí veja que dentro da oitava edição, eu coloquei primeiro volume 1 e depois o volume 2. Então, esse vai ser o nosso método. 3C, classificação, cater, complemento. Então, vamos analisar aqui mais detidamente o primeiro C, a classificação. Então, os nossos números de chamada, vocês veem, eles têm bastante variação, mas não é uma variação à toa, né? O número puro, vamos chamar assim, né? Ele vai sempre do assunto, sempre, todo número de chamada, toda classificação representa um assunto. Glória, você sabe, consegue lembrar de cabeça o que é o 34? É lei, não é? 34 é... Direito. Já te falo agora mesmo, espera aí. Certo. Só um minutinho. Mas, se não me engano, é alguma coisa em relação ao direito, né? Ou legislação. Então, assim, a gente vai sempre do assunto mais curto para o assunto mais extenso. E sempre dentro da mesma classe. Da legislação. Isso. Então, vejam, aqui já está na ordem. Do 34 para o 35, eu tenho uma série de variação. Então, eu vou ver primeiro toda a família do 3, depois toda a família do 30, 31, 32, 33, chegou o 34. 34, aí eu vou fazer toda a família do 34. 34 ABC, acabou. Família do 341, 341.4, 342.3. Então, veja que vai aumentando aqui dentro. Então, a gente tem só que tomar cuidado para não... Por exemplo, vejam que o 35 é, entre aspas, maior que o 341 nesse sentido. Então, a gente sempre vai organizando número por número. Eu recomendo, quando a gente vai anotar o número de chamada, vai procurar o livro na prateleira e até mesmo para fazer a guarda, no caso do pessoal que trabalha com a guarda, de a gente sempre cantar os números um a um. Evitar dizer 341, né? Sempre pense, é 3, é o 4 e é o 1. Ponto 4, ponto 3. Porque isso ajuda a gente a organizar mentalmente os nossos números. Então, aqui eu tenho uma sequência de números puros, vamos dizer, de números simples. Os pontinhos aqui indicam a especificação do assunto. Então, o 34 é mais amplo do que o 341, que é mais amplo do que o 341.4. Então, quanto mais informação eu coloco na frente daqueles números, mais especificado vai estar aquele assunto. E observem que a gente nunca vai ter no nosso acervo mais de 3 números sem uma pontuação subsequente. Então, aí o aluno chega para mim com um número lá, 869081. Não pôs um ponto, não pôs um parênteses, aí eu já sei que alguma coisa de errado não está certa, porque a gente não tem na nossa classificação mais de 3 números sem uma pontuação. Ô, Vitor. Oi? Aí está bem explicado aquilo que eu falei antes, da hierarquia das classes que se subdividem. O 4 está dentro da legislação, esse aqui é dentro de sistema de governo. Esses assuntos aqui estão todos ligados nesse assunto aqui. Qual? Você está apontando porque a gente não está vendo. Eu não compartilhei. O 34, esse 34, 341 até o 342,
9, ele é subdivisões do 34. Isso. Ele é do mesmo assunto. O 35 já está lá na administração pública. Já mudou de assunto, não é isso? Aí, a hora que começar 35.1, 35, 351, aí já vai mudando as subdivisões. Isso. Então, estabelecido o nosso princípio aqui, um número simples, né? O número simples a gente vai considerar até 3 números, ou com algum pontinho, mais uma continuaçãozinha, um rabicózinho aqui. Nós vamos ter agora uns acréscimos. Vamos pensar no número simples como uma pessoa pelada, né? A gente tem aqui uma pessoa pelada, são várias pessoas peladas, então veja, cada uma diferente da outra. E aqui a gente começa a colocar roupas, né? Vamos colocar um sapato, uma cueca, uma calça, uma camiseta, um chapéu. Então, tudo isso aqui, essas pontuações que vão aparecer, vão dar mais sentido, vão agregar valor, vão agregar sentido àquele número de chamada simples. Esses são os mais utilizados, que mais a gente vai verificar no acervo. A barra oblíqua, os 2 pontos, parênteses com alguma coisa, a gente já viu o 81, né, que significa Brasil, então toda vez que você vir no número de chamada parênteses 81, saiba, aquela obra faz referência a alguma coisa sobre o Brasil. Traço e ponto, então esses são os mais comuns, que a gente vai mais ver aqui no nosso acervo. Então, pensando naqueles números, né, que a gente tinha, do 34, aqui eles estão aqui, aquela classificação, aquele grupinho inicial que a gente tinha, né, do 34 ao 35, mas agora apareceu antes do 34, apareceram 2 coleguinhas, o 34 mais 37 e o 34/37. Lembra que eu disse que os números eles vão do mais amplo, do mais geral para o mais específico, do geral para o específico. O que acontece? Com o mais e com a barra, eles ampliam o sentido, a classe, né? Então, aqui no 34 mais 37 significa que é o 34 e o que representa o número 37. Depois, se a Glória puder verificar aqui, que é o 37, que eu não me lembro. Então, é o direito mais alguma coisa. Direito e alguma outra coisa. 37 é educação, Vitor. 34 e educação. Então, é maior do que o 34, é mais do que o 34. E o 34 barra significa do 34 ao 37. Então, inclui o 35 e o 36. Então, o assunto vinculado ali no 34/37 inclui direito, administração, o 36 eu não me lembro o que é, e o 37 que a Glória acabou de falar para a gente, educação. Então, veja quanta coisa está embutida aqui nessa forma de escrever, né? Então, eles são mais amplos do que o 34 e, portanto, apareceram antes do 34. Então, quando a gente for pesquisar, se seu número tiver mais ou barra, lembra que ele vai estar antes daquele número simples, do número simples que ele representa, que é esse primeiro aqui. Então, mais e barra vão aparecer antes do número simples 34. Porque eles agregam mais sentidos, né? Mas não é só isso, a gente pode especificar a nossa classificação. Então, aí vamos usar outros símbolos, outras simbologias, né? Então, aqui, depois do 34, agora vejam que entre o 34 e o 341, eu tenho mais 2 classes aqui. O 34, 2.02, o 34, parênteses 091. Tudo isso aqui tem um sentido. Os 2 pontos têm um significado. O parênteses 0 tem outro significado. Que significado é esse? Vamos dar uma olhadinha aqui nessa tabela. Não sei se ficou, acredito que tenha ficado bem pequenininho para vocês aí. Se vocês puderem desacoplar a área de apresentação, numa setinha que fica no canto superior direito da apresentação, vocês conseguem ampliar a tela. Então, aqui a gente tem a relação de todos os símbolos permitidos dentro da CDU. A gente não usa todos eles aqui nas bibliotecas UFO, a maioria sim, mas aqui eles já estão, inclusive, na ordem em que eles vão ser arquivados.
Então, eu vou arquivar primeiro o 34 mais, seguido do 34 barra, aí vem o 34. Depois dele vem o 34 dois pontos, né? Que o 34 dois pontos, o Glória, que significa... aqui, ó, uma relação de conceito. Dois assuntos, fala de dois assuntos. Dois assuntos. Uhum. Dois pontos duplos a gente não usa, subagrupamento a gente não usa, mas como que chama isso, gente? O sinal de igual aqui, acho que a gente está abandonando, não está? Glória? Sim, no acervo ainda tem, mas a gente era igual 690, por exemplo, língua portuguesa. Portuguesa, né? A gente não usa mais. Certo. Então, ó, porque não foi reprocessado. Certo. Então, o igual representa idioma, o parêntese zero, que a gente viu ali atrás, o parêntese 091, indica forma, né? Aqui no caso, 091 é origem daquele assunto, a história daquele assunto. Então, 32, parêntese 091, é a história da política. Se fosse o 34, parêntese 091, era a história do direito, né? Então, aí a gente fala que aspectos históricos, ponto de vista históricos. Certo. Então vejam que cada item aqui tem um significado, nada é à toa. Então na hora de anotar o número de chamada, por favor, não ignorem os dois pontos, não ignorem a barra, não ignorem o hífen, tudo tem sentido aqui para nós. Ficou curioso? Quer conhecer um pouquinho mais dessa tabela? Vou compartilhar aqui com vocês uma fonte para vocês consultarem. É o UDC Summary. Então aqui a gente tem a CDU numa versão bem condensada disponível para consulta aqui na internet. Então digita lá UDC Summary e vocês já vão abrir essa tabela. Normalmente ela abre em inglês, mas aqui vocês têm uma diversidade de línguas, 57 línguas disponíveis. Então vocês podem inclusive praticar o estoniano de vocês, o finlandês, o francês, né, com a tabelinha CDU. E aqui a gente tem os sinais, o significado dos sinais e as tabelas principais. Então, vamos lá no 3 que a gente estava, né? Então, dentro do 3, eu tenho 303. Aqui eu vejo, já está na devida ordem. O 3, o 31, o 32, o 34 está aqui. Então, ó, envolve direito e jurisprudência. Dentro do 34, eu tenho 340, 341, e aqui eu vou especificando o assunto. Então, quem tiver curiosidade pode vir aqui e consultar essa tabela. Como eu disse, ela é bem condensada, ela não vai ter toda a classificação disponível, né? Mas já dá para a gente ter uma boa ideia. Até para matar a curiosidade, aqui que tem, sei lá, no número 666, será que tem um 666? Então, a gente pode vir aqui e consultar para ver o que significa dentro da CDU. Né? Então, a gente pode pegar os números do bicho, por exemplo, e ver o que significa aqui dentro da CDU. Fica a critério da criatividade de cada um. Então, essa é uma recomendação para vocês consultarem sempre que tiver curiosidade e interesse. Vou voltar aqui para a minha apresentação. Vitor, podemos fazer uma pergunta? Pode, por favor. Você poderia voltar um pouco, pessoal? Eu estou aqui com o pessoal da guarda, no slide, 2 slides anterior a este. Isso. Estamos com dúvida a respeito da guarda. Ainda anterior? É outro. Não. Pode voltar mais uma vez, por favor? Este? Volta mais um, por favor. Esse é isso. Não, é aquele. Esse. Porque o traço está antes do ponto. A dúvida aqui, primeira, é porque, sendo alfanumérico, por que o traço ele vem antes do ponto? Ah, sim. Aí a relação hierárquica da pontuação é completamente arbitrária. Então, quem inventou a CDU diz que preferiu colocar os parênteses antes do traço e o traço antes do ponto. Ok? Aí é uma questão arbitrária mesmo, de arranjo, vamos fazer desse jeito e daqui para frente vai ser assim. Mas assim, não tem uma... Vamos voltar lá na tabelinha completa. Não tem uma explicação além
da arbitrária, ok? Então, a questão aqui é memorizar a ordem dos sinais. 2 pontos, parênteses, traço, ponto. A gente faz esse processo mnemônico para lembrar na hora de arquivar, na hora de buscar o livro no acervo. 2 pontos, parênteses, traço, ponto. 2 pontos, parênteses, traço, ponto. Então, aí é uma técnica que a gente tem que memorizar. Porque, veja, não dá para falar que é por ordem alfabética do significado, né? L, F, L de novo, R, T, né? Então não tem uma lógica nesse sentido, e também não tem uma lógica pela palavra que representa o símbolo, né? Traço começa com T, ponto começa com P, né? Eu não dá para fazer uma relação nesse sentido também não. Ficaria um pouquinho enganoso se a gente levar por essa questão. Então, é memorizar. Nesse caso, não tem alternativa, ok? Ok, agora uma segunda dúvida aí nesse slide mesmo. Na verdade, não é uma dúvida, mas a gente teve uma constatação aqui de que essas denominações de coordenação e extensão consecutiva vêm antes do número simples, né? Pela ordenação. Isso. Eu acredito que alguns pontos do nosso acervo isso não está da forma adequada, então. A gente precisa rever. A gente pode rever. Eu achei, por esses dias mesmos, eu achei, né, uma barra, um número com barra que estava depois do número simples. Aí eu fui lá, ajeitei direitinho, mas eu acho que não vai ser muita coisa não para a gente ajeitar. E a gente consegue fazer isso, primeiro a gente pode tirar um relatório pelo gerenciador, né, verificar tudo que tem essa barra, e depois ir ao acervo para confirmar se eles estão ou não no devido lugar. Ok, e existe uma explicação por que esses sinais especificamente vêm antes do número simples, ao contrário de todos os outros? Por essa ideia de ampliar o sentido, né? Se o padrão é do mais abstrato, do mais geral para o mais específico. Essa é a ideia da CDU, do mais geral para o mais específico. Okay. Só que a barra e o maisinho, eles ampliam o sentido. Então, eles fazem um caminho inverso, eles ampliam em vez de especificar. Então, por isso que eles vêm antes. Né? Se a ideia é pôr do mais para o menos, então barra e mais aumentam. Então, eles ficam antes. Certo, muito obrigado. Okay. Eu tenho uma dúvida também, tá próximo aí. Diga, já. Era um slide anterior, é aquele de classificação, onde tem as letrinhas lá do Machado de Assis. Machadão? Aí, eu acho. Isso. Esse? O próximo. Este. Isso, a ordem que estava, porque na minha época, 1900 bolinha, 2 décadas atrás, esse AC, ele... Vocês estão vendo meu mouse? Não. Não, né? Só eu pensei que você estava vendo. Esse AC, ele... Esse aqui. Isso, ele acompanhava a letra, o número da frente, né? Que é o 553. E parece, pelo que os meninos me falaram, teve uma reunião, e aí mudou. O AC, qualquer outra letra, né? O AC, o AJ, ele vai no final do A553, normal? Certo. Aí eu vou pedir que você segure essa dúvida um minutinho, que a gente vai tratar isso na hora que a gente chegar no terceiro C. No segundo C, desculpa. Eu vou voltar nesse assunto também. Tá. Okay? Mas não me deixe esquecer, não. Mas ele está na pauta. Aqui, na hora que a gente chegar aqui no cutter, quando formos falar do cutter. Ok, então sempre do mais geral para o mais específico. Mais e barra ampliam, por isso vem antes. E os demais símbolos, eles especificam, por isso vem depois do número simples. Aqui é a tabela geral. Então, aqui, algumas especificações, né? Alguns detalhes que a gente tem no acervo. As linguagens de programação, protocolos, eles também vão ter um lugarzinho diferente na prateleira. Eles vão sair um pouco do padrão da nossa ordenação. Então, vejam que aqui todos os livros começam com 681.3.06, 2 pontos, 800.92. Foi até difícil terminar de ler.
Então, tudo isso aqui a gente sabe que é da mesma classificação. Não sei o que é especificamente essa classificação, mas no momento não tem necessidade. Só sei... É linguagem de programação. Linguagem de programação, né? Então, são todos da mesma classificação. Agora, o que vai mudar é o que vem depois. Agora, veja que aqui eu tenho só 2 elementos, a classificação e o Kater. Aqui eu tenho 3 elementos. Eu tenho a classificação, eu tenho esse ADA, Algol, Arduino e depois o Kater. Então, a linguagem de programação, né, que eu destaquei aqui, o ADA, Algol, APL, Arduino, a gente vai considerar como parte da classificação. Então, vai vir esse número monstruoso aqui para a linguagem de programação, seguido da linguagem de programação. Às vezes apareceu o C++, linguagem C, né? Então, primeiro eu vou guardar, vou arquivar. Todo mundo que não tem a linguagem de programação indicada, do A ao Z, aqui foi até o W, por exemplo, e depois eu começo a guardar as linguagens de programação. Então, as linguagens vão ficar sempre juntas. Aí vai do A até o Z, e depois dentro de cada uma delas, respeitando a hierarquia aqui, a ordem de classificação do Kater, a ordem de guarda do Kater, né? Do G, a ordem alfabética, G, H, Algol, HS, e depois aqui para frente, se tiver complemento, de acordo com o complemento. Então, esse é um detalhezinho que a gente tem aqui no meio do acervo. Além da classificação, a gente ainda tem a questão da linguagem de programação, que ficam todas juntas depois do número 100, linguagem de programação. E, voltando um pouquinho na questão da literatura, né, que a Glória já tocou nesse assunto, a gente tem uma questão aqui da literatura brasileira, que é aquela representada pela classificação 869.0, parênteses 81. Veja o parênteses 81. O que significa? Vamos ver se alguém lembra. Aí, coloquem aí no chat. O que significa parênteses 81? Vamos ver se alguém vai lembrar. Muito bem, atendimento, PCMON, use. É isso aí, Brasil. Então, eu tenho literatura em língua portuguesa, mas aquela produzida no Brasil, aquela que é brasileira. Então, tudo isso aqui significa literatura brasileira. E aqui a gente vai ter um pequeno porém. A ordem normal de classificação, seguindo aquela tabelinha completa que eu mostrei mais atrás, ela ficaria desse jeito. O 869, Glória, seu microfone está aberto. O 869, depois 869, 2 pontos, parênteses, traço, ponto. Olha o processo mnemônico funcionando aqui. Então, essa seria a ordem natural de acordo com aquela tabela. Mas temos um porém. O que vem antes do 81 é literatura portuguesa. O que vem depois do 81 é literatura portuguesa também. Então, para que a literatura brasileira não fique incrustada aqui no meio da literatura portuguesa, a gente vai deslocar todo o parênteses 81 para o final do 869.0. Então, ele vai sair daqui e ele vai vir aqui, ó, para depois desse que tem o igual 40, depois de imagens de Portugal na cultura francesa. Então, eu vou pegar todo mundo que tem o parênteses 81 e jogá-lo aqui para o final. Porque aí eu não separo a literatura portuguesa, ela fica toda junta. Então, vamos ver como é que ele vai ficar. Como deveria ser, como seria, e como de fato é. Então, esse é a parte mais sensível, eu acho, que a gente tem aqui no nosso acervo. Lembrar que o 869.0, parênteses 81, ele sai da ordem de hierarquia dos símbolos e vai para o finalzinho do 869.0. Então, aqui no caso, isso aqui no acervo da Biblioteca Santa Mônica, por exemplo. Então, o 81 vai ficar depois do ponto 091, seguindo aqui a nossa listinha de classificação. Ok? Então, passo aqui para o segundo C, né, que a Ilse já está aqui apavorada, né, para conhecer um pouquinho do segundo C, o Kater. Então, aqui, no primeiro exemplo, ele ficou meio pequenininho, peço desculpas.
Então, a gente vê que a classificação é igual para todos. O que vai diferenciar é a segunda informação, o Cáter. Então, por ordem alfabética, da letrinha A, depois o B, depois o L. Dentro do A, aí vem os numerinhos, né? A, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ótimo, então vamos diferenciar pela próxima letrinha. O C vem antes do D. 3, 1, 5. Os três aqui seguintes são mesmo Cáter. Então, é do mesmo autor, essas três obras. Só que um é M, o outro é ME. Provavelmente a obra começa com M e foi traduzido para o espanhol. E a mesma obra começa com M e traduzida para o português. Então, é assim que eu vou fazer a leitura desse número de chamada. Não sei qual é, mas eu já sei bastante coisa a respeito dessa obra. Depois o B5, né, B3, B5 e por fim o L. Aí aqui era o que a Ilse queria saber. Quando o Cáter tem mais de uma letra, como é que a gente vai fazer? Inicialmente a gente desconsiderava essa segunda letra, né, como bem lembrou a Ilse, e partia para o número, né, levava em consideração a primeira letra e o número. Isso dava muita dor de cabeça para a gente fazer o arquivamento, para a gente manter a organização do acervo. Então, a direção autorizou a gente incluir a segunda letra na ordem de arquivamento. Então, a gente vai... Aqui eu tenho o O, o P, o PA, PC. Então, veja que do O até o Q, eu tenho o O, o P e o Q. Só que dentro do P, eu tenho o P simples, então ele vem primeiro. Então, eu vou colocar lá no arquivo. Primeiro, tudo que tem apenas uma letra. Aí, dentro da mesma letra, eu começo a variação dela. O PA, PC, PS, né? E dentro de cada letrinha dupla, aí eu ponho a ordenação aqui dentro também. O PC tem 2. Então, tem o PC 475C e o 475CP. Então, aí eu sigo novamente a ordem aqui dentro pela indicação do título, correto? Ilse, era isso mesmo? Então, ela, a partir da letrinha, não se considera mais o número da frente, que é acho que do livro, né? Isso. O Cáter aqui, né? Ah, do autor, certo. Isso, e aí porque... eu vou para o final. Terminou a letra P, eu começo as variações de letra. Isso, as variações do próprio P. Né? Antes a gente desconsiderava essa letrinha, e esse aqui que é P379, ele viria antes. Na verdade, não desconsiderava, a gente fazia junto. Junto a letra, junto com o número. Por exemplo, o PA379 estaria antes do P400, por exemplo. Isso, ele estaria antes do 853, inclusive. Isso, também antes do 5. Eu falo assim, seria a ordenada do 4, depois dentro do 5, até chegar no 8. Ok, então apague isso, esqueça isso. Agora é assim, a letrinha simples, depois a variação da própria letrinha, até passar para a próxima. Mas a gente tem que dar uma geral no acervo, que eu acho que tem dos dois tipos. Mas tá tranquilo, a gente já fez uma verificação. Já fez? Tá certo. Tá mais ou menos tranquilo. Desculpa interromper, falta apenas, eu disse aí no bate-papo, o acervo de multimeios, de partituras, na verdade, especialmente da área de piano, que é o que mais tem, ainda desconsidera na organização das pastas, não, mas é uma demanda que já está para poder ser feita, que inclusive impacta mesmo, né? Isso é só para poder dar um exemplo assim, prático. Por exemplo, o compositor Bach, ele teve vários filhos, e da forma como estava organizado, está ainda, né? Eu estou aos poucos reorganizando, acaba que quando você desconsidera essa segunda letrinha, por exemplo, as partituras dos filhos de Bach estão no meio das partituras do Bach, pai. Então, é importante, de fato, considerar essa segunda letra para que, primeiro, enfim, fiquem organizadas todas as obras do Bach, pai, e depois venha as obras dos filhos. Mas, do acervo geral, acho que a gente já deu conta dessa demanda, agora é um ponto para a gente finalizar aqui nas partituras do multimeios.
Certo? Faça isso durante minhas férias, tá ok? Então, aqui o Cutter. Então, terminamos aqui o Cutter. Ele é mais simplesinho, não tem muita variação aqui para a gente trabalhar. Observem que aqui já tem um ponto Y, depois a gente vai voltar neste assunto do ponto Y. Que vai entrar como aliás, deixa eu já trabalhar aqui o ponto Y. Igual a Glória falou, né? Então, o ponto Y significa crítica e interpretação. Então, aqui faltou um exemplo diferente aqui para a gente complementar. Então, veja que esses dois, eles têm o mesmo Cutter, PC475. Só que aí eu vou ordenar primeiramente todos os Cutters seguidos de letra. E se tiver algum Cutter seguido de ponto Y, eles vão vir depois. Então, primeiro o Cutter terminando com letras e depois o Cutter com ponto Y. E se a obra tiver uma letrinha aqui, se for CP.Y, esse ponto Y vai ficar depois da própria obra, né, que tem a letrinha igual parecida, né, anterior ao ponto Y. Então, faltou aqui só um exemplinho desse CP.Y alguma coisa. Okay? Então, críticas sempre depois de todo o acervo do autor. Passando então para o nosso terceiro C, complementos. Como eu já adiantei, então, primeiramente, a gente vai organizar por edição, depois por volume e, se for o caso, se houver, parte ou tomo. Então, aqui, todos têm a mesma classificação, 53, todos têm o mesmo Cutter, R434P, inclusive com a letrinha do título, mas eles se diferenciam nos complementos. Essa é a primeira edição, tem prioridade. Segunda edição, vem antes da terceira, e dentro da segunda edição eu tenho variação de volumes, volume 1 e volume 2. Dentro do volume 2, eu ainda tenho parte 1. A parte 2 vai vir aqui entre o terceiro e o quarto itens dessa listinha. Ok? Alguém ia falar alguma coisa? Fique à vontade. E em alguns casos, a gente, né, acho que a Glória também já adiantou, a gente também acrescenta a editora para diferenciar um item de outro. Aqui nesse caso, por exemplo, a gente tem uma coisa que não costuma acontecer muito, mas temos um exemplo aqui em que a mesma obra, ela está aqui organizada primeiro. Essa é a primeira edição, essa aqui também é a primeira edição, aí depois vem a quinta edição, 14ª edição, 22ª edição. Dentro da primeira edição, eu tenho a indicação da editora Fronteira, e esse quarto caso aqui, em vez de ter a indicação da editora, eu tenho o ano de publicação. Então, nesse caso, a gente vai dar prioridade para a editora, para a informação alfabética e depois a informação numérica. Então, essa vai ser a ordenação desse título nas estantes. Primeiro pela edição, né? Todo mundo aqui, esses 4 primeiros, primeira edição, seguido do nome da editora, depois o ano de publicação e em seguida as demais edições. Esse é um caso bem sui generis, eu desconheço outra situação dessa no acervo. Mais alguma informação aqui? Vou voltar aqui no meu compartilhamento. Outra curiosidade para vocês. Além da tabela reduzidinha aqui da CDU, vocês também podem consultar, por exemplo, a tabela Cutter. Então, a gente tem aqui um sisteminha de busca. Acho que não é, né, Glória, o que vocês usam aqui na biblioteca, mas, assim, por uma curiosidade... Não. A gente pode jogar... Ele é da Library of Congress, da LC dos Estados Unidos. LOC, aham. Então aqui, uma brincadeirinha, né? Joga aqui o seu sobrenome, que aí o Cutter a gente vai levar em consideração o sobrenome, e pede para gerar o Cutter. Vamos ver o que ele gera para mim. P171. Não riam de mim, eu não sou trambiqueiro, 171 no Código Penal, contravenção.
né? Tanto que o Cutter, a Glória até falou que é uma classificação americana, então eu estou blindado nesse sentido. Não adianta fazer piadinha com o Cutter. Vitor. Eu testei aqui no sistema da LC, deu o mesmo número, viu? O mesmo número, né? Eu sei que é esse aqui porque, por exemplo, como eu já depositei uma dissertação, então eu já tenho ficha catalográfica, e na ficha catalográfica vai ter o Cutter. Né? Então, se você já depositou dissertação ou tese, ou já precisou de ficha catalográfica, por exemplo, você já tem esse número, o Cutter. Então, dá para brincar também, colocar na senha do celular, né? P171, né? É mais uma informação aqui, mais uma brincadeirinha para vocês poderem consultar, ok? Deixa eu voltar aqui. Então, já caminhando para a finalização, aqui já é um recadinho mais para o pessoal da guarda, né, de livros, mas fica também como um alerta para os usuários em geral, né, que, mostrando, né, que é um sistema de arquivamento complexo, né, um livro fora do lugar, ele não vai disparar alarme, ele não vai chorar, ele não vai ficar triste, não vai acontecer nada. Ele vai ficar fora do lugar, né? Então, a gente pede que consultou um livro no acervo, não volte para a prateleira, não precisa, mesmo que você saiba de onde você tirou, não tem problema, deixe em cima da mesa ou de preferência nas estantes azuis, que a gente disponibiliza em todos os pisos das bibliotecas UFO. E depois tem o pessoal da guarda, né, que vai recolher esses livros, organizar e voltar o livro para a prateleira. Então, deixa, né, esse serviço para a gente mesmo fazer, que é até interessante, porque a gente faz avaliação estatística, a gente tem um controle estatístico, isso ajuda, né, a gente a entender a dinâmica do nosso acervo. Né? Então, assim, por mais que você ache que está ajudando, voltando o livro para a prateleira, não se preocupe com isso, deixe que a gente mesmo faz. E aos da guarda, né, sempre lembrar de conferir as estantes. Na hora que for voltar o livro para a prateleira, a gente tem que ter sempre o cuidado de olhar o livro antes e o livro depois, para ver se aquele ali realmente é o lugar do livro, principalmente quando é o livro com uma classificação única. Então, a gente fica meio sem parâmetro, né, para saber o que está antes e o que está depois, né? Fazer as estatísticas e, sempre que possível, a revisão das estantes, que a gente já costuma fazer cotidianamente, e a gente faz intencionalmente, né, no final de cada semestre. É aí que a gente vai descobrir os livros errados, os livros que estão fora do lugar, né? Então, sempre atenção a isso. Senhor Evandro, é verdade, Evandro, os Júnior, Filho, Neto, aí a gente tem que considerar os dois últimos, é o nome que vem antes desse aí. Mas é só uma brincadeirinha, só para a gente entender como é que funciona, como é essa dinâmica, né? A construção do número de chamada, que para mim é quase uma partitura. Você tem que olhar e entender ali o que cada partezinha significa para conseguir extrair a música do todo, aquela música que está naquele número de chamada, né? Então, encerro aqui por aqui, fico aberto a dúvidas, a sugestões, a críticas. Aqui estão as referências que a gente usou para montar esse materialzinho, e também fico à disposição presencialmente aqui na Biblioteca Santa Mônica, quando vocês quiserem tirar mais dúvidas, né, quiserem mais informação a respeito do nosso sistema de arquivamento. Joilza, Glória, vocês gostariam de fazer mais alguma observação, mais alguma colocação? Ilse também pode falar, fica à vontade. Eu gostei muito bom. Após 20 anos de referência, ainda tem coisas que a gente não sabe, né? Muito legal, muito bom saber. Eu acho muito interessante saber que cada partezinha é significativa, né? Eu acho que agrega bastante valor para o nosso serviço, né? Eu acho que a gente só tem a ganhar. E esse mundo, né, da classificação, eu acho muito interessante, muito legal, é muito animador. Quando a gente trata, não tem erro, né? Aquilo ali, você já vai direto. Os alunos que a gente atende, eles ficam muito empolgados, querendo saber mais, né? A gente não pode ficar muito tempo com um só, né? Não, vou marcar. E eu acho que seria um treinamento interessante para
eu acho que teria bastante público, viu? Se a gente colocasse esse treinamento a público. Pensa aí nessas ideias aí. Uhum. Assim, é a primeira vez que a gente está trabalhando, né, dessa forma, com esse tipo de informação. Então, a partir daqui, com certeza vão surgir outros produtos, né, para a gente trabalhar com o público interno, né, servidores e a comunidade da UF e a comunidade externa como um todo. Posso falar? Pode. Eu gostaria de agradecer, né, a equipe, agradecer a Glória, agradecer a Rejane, agradecer o André, né, que também participaram da elaboração deste manual. Gostaria de agradecer ao Vitor, né, pela brilhante participação também, pelo apoio, tá, pela oportunidade de desenvolvermos esse trabalho, né, essa parceria eu acho que ela é muito importante. E gostaria também alguém perguntou do material, né? O pessoal do atendimento perguntou, nós vamos disponibilizar esse material sim? Nós vamos divulgar no e-mail qual a localização, né, Vitor? Nós vamos ver direitinho onde que nós vamos deixar disponível esse material para que todos possam consultar, porque ele também, esse material, ele foi revisado. Esse material, ele existia há muitos anos atrás, e agora nós fizemos essa revisão nele, então nós vamos colocar a nova versão desse material para consulta de todos. E deixar também aqui, dizendo que nós estamos à disposição, tá? Para mais esclarecimentos, mais dúvidas. As dúvidas, assim, elas, né, sempre existem por nossa parte, por parte de vocês, por parte de todos, tá? Esse compartilhamento de ideias é muito importante. Muito obrigada pela presença de todos, viu? E um abraço. Glória? Eu queria só agradecer a todo mundo que colaborou, todos que participaram, agradecer ao Vitor, que foi muito importante nesse trabalho. E, assim, é o primeiro que a gente faz, então tem muita coisa a ser melhorada. Então, no próximo, a gente capricha um pouco mais. Com certeza. Muito obrigada. Pessoal, eu agradeço a presença de todos. Eu não poderia finalizar sem apresentar aqui, deixar para vocês depois consultarem a página que a gente tem aqui, a entrada que a gente tem na página das bibliotecas, organização do acervo, no menu serviços, organização do acervo. Praticamente todas essas informações estão aqui. A gente tem a tabela por algumas classificações mais recorrentes, temos aqui a ordem dos sinais, temos também aqui a ordem das prateleiras, e para quem tiver curiosidade, aqui a classificação TDU para cada curso que a gente tem aqui na instituição, aqui na UF. Então fica como material complementar para vocês. Agradeço a presença de todos e então encerro por aqui nossa apresentação. Já vou parar a nossa gravação. Boa tarde a todos, muito obrigado.